Então, boa tarde a todos. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu vou rapidamente dar uma visão para vocês do que aconteceu nesses últimos 24 anos de mercado e para onde eu vejo que o mercado está caminhando. E para começar essa história, vou usar o gancho do João aí, me reportando aos idos de 2000, quando esse mercado começou. Àquela época, todo o cliente era um cliente representado por um comercializador ou um gerador. Não existia consumidor agente de mercado. Então, desde o princípio das operações do ACL, a gente se preocupava muito com curva típica de carga, né? Com exposição. Era permitido a exposição de até 5% da sua posição short, hoje da sua posição vendida. Hoje você não pode ficar shorteado, né? Você tem que terminar o seu balanço de carga zerado. Então, uma série de coisas aconteceram nesse caminho, nesses últimos 24 anos, que nos levaram a esse momento que nós estamos hoje, né? Que eu reputo um momento de muita insegurança, de muitas dúvidas, e que a única certeza que nós temos é que o modelo do setor não vai permanecer como ele está hoje, porque ele não funciona mais. Então, a partir do momento que começou essa varejização do mercado por meio da geração distribuída, toda a parametrização do modelo energético brasileiro fez água, porque hoje não se tem mais visão de expansão, tem-se muita dificuldade em projetar o que vai ser o consumo efetivo, e se o país voltar a crescer rapidamente, eu não sei o que pode acontecer, porque a gente não tem ideia efetivamente do que está entrando em geração distribuída, a velocidade disso, os projetos de autoprodução, a velocidade disso e como que a demanda e o consumo vão responder a um estímulo do PIB. Então, eu vou tentar colocar aqui na tela a minha apresentaçãozinha, é uma guia. Vocês estão vendo a tela, por gentileza? Alguém pode me confirmar? Alguém vê a tela da apresentação, por gentileza? Não. Estamos vendo sim. Ok. Evolução da comercialização no ACL, varejização e seus riscos associados, ok? Ok. Eu começo essa nossa jornada aqui dizendo que a commodity energia é a commodity top 3 em volatilidade no nosso planeta. Ou seja, nós estamos lidando aqui com a commodity que é um processo errático de formação de preço, é um processo estocástico. O passado mais recente é replicado para o futuro e isso dá uma visão, uma volatilidade muito grande nessa nossa formação de preço. A gente brinca no setor que o PLD, às vezes, ele acha que que parou de chover e não vai chover nunca mais. Como também ele acha que, às vezes, está chovendo muito e vai continuar chovendo o resto da vida. Então, a gente vê aqui uma comparação de alguns índices que são importantes para a gente ter esse balizamento, que é o Ibovespa, o nosso PLD do Sudeste, o preço do Nord Pool, que é uma bolsa europeia de energia com uma matriz bem diferente, bem diversificada, com térmica, hidráulica, eólica, fotovoltaica, etc., interconexão entre países produtores e consumidores, e o preço do Brent, que tem seus ciclos históricos bem definidos. Então, a gente percebe nessa formação de gráficos aqui o quanto que o PLD do Sudeste é volátil em relação a esses outros indicadores que são considerados também bem voláteis e que, portanto, é mais do que necessário um adequado gerenciamento dos riscos de mercado para você ter sucesso na atuação nesse segmento, né, de comercialização de energia no ACL. Então, para afirmar que a energia é realmente o ativo mais volátil do mundo, seguido de perto dos ativos cambiais, dólar, euro, futuro, cotados no mercado internacional, os swaps de moedas. São realmente os ativos mais voláteis que eu conheço. E por que dessa volatilidade? Eu acho importante explorar um pouco isso com vocês. Eu não sei a maturidade do grupo que aqui está presente, mas os principais drivers de volatilidade dessa commodity, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma presença grande de
matriz hidráulica, né, são os efeitos climatológicos estruturais. E a gente viveu isso muito forte em 2016, está vivendo agora, e praticamente todos esses efeitos climáticos estruturais estão ligados a um fator muito determinante no globo terrestre, que é a temperatura da superfície do mar. Então, a gente, para operar nesse mercado de energia, aprende logo no começo que a gente tem que ficar muito ligado no que são as tendências de temperatura da superfície do mar em algumas áreas do planeta, como, por exemplo, a área do Ninho, a área do Atlântico Norte, a área do Pacífico Sul, que trazem grande influência nos fenômenos climáticos estruturais. Isso que a gente vive hoje, por exemplo, de chuvas excessivas no sul e uma chuva meio fora de época no Nordeste, em áreas litorâneas, uma seca no interior, uma falta de geração ali no sistema norte, tudo isso é uma resposta climatológica à presença de anomalias no Pacífico Central, do Ninho e da Linha. Então, esses são grandes fatores, são tendências de médio e longo prazo. No curto prazo, a gente está muito ligado à geolocalização das chuvas, se elas caem, no linguajar do setor, dentro ou fora do copinho. Pode chover muito, mas se chover fora do copinho não funciona. Então, esse já é um fator de volatilidade de mais curto prazo, assim como temperatura, carga. Quando coloca o ar-condicionado aí, a gente sabe que nos dias de verão, no meio da tarde, o PLD ele costuma explodir no horário, né? Então, muito ligado ao uso de ar-condicionado, questão de evaporação batendo também em reservatórios, a temperatura elevada não só starta o ar-condicionado, mas também causa um depressionamento maior das operações hidráulicas. E a gente vem observando aí algo que é para ficar muito esperto, muito ligado, principalmente quem mexe com renováveis, que é a questão dos eventos extremos climáticos, né? A gente tem observando cada vez mais árvore caindo no sistema de distribuição, de transmissão, enchentes, extravasamento de reservatórios. Então, isso é realmente algo que está presente nesse novo século e que a gente vai ter que conviver com uma tendência crescente deles. Restrições do sistema de geração e transmissão também são drivers importantes de volatilidade, mas eu me preocupo muito mais com a volatilidade de médio e longo prazo do que com a de curto. E nesse sentido, a gente tem a expansão da matriz como algo muito importante a ser observado de forma estratégica e os hábitos e a atividade econômica. Por quê? Quando a gente olha a expansão da matriz hoje, e a gente vai ver um gráfico de preços de longo prazo, essa expansão ela traz alguns efeitos colaterais associados, principalmente no tocante à própria volatilidade. Quanto mais interruptíveis no sistema, quanto mais renováveis que não sincronizam potência no sistema, mais sujeito à volatilidade nós vamos estar e maior vai ter que ser essa complementação térmica para que haja potência no sistema para essas renováveis poderem trabalhar. E também na questão de hábitos de atividade econômica, a elasticidade PIB é fundamental, né? Por isso que a questão da gente estar passando por um momento de baixa atividade econômica favorece esses preços baixos e os hábitos de consumo que cada vez mais o cidadão brasileiro está se eletrificando, cada vez mais ele está procurando adquirir bens não duráveis com consumo de eletricidade, carros elétricos, etc. Isso tudo é uma tendência de maior relação crescimento-consumo versus crescimento do PIB. E aí eu coloco para vocês que o trabalho em ondas, e a gente vai olhar cada uma desses pontos aqui na sequência. Mas eu queria começar enfatizando aqui a questão da nossa migração em ondas. E vocês vão ver uma grande relação desses fortes fluxos de migração com os gráficos de preço. Aqui está um detalhe dos últimos 10 anos em tela, que são eventos que estão mais presentes na cabeça de todos nós. Então, a gente tem aí um momento muito interessante, que foi essa primeira redução de consumo, de número de consumidores no mercado entre 2012 e 2015. E por que cai o número de
consumidores no mercado, né? Justamente porque existiu nesse período aqui uma restrição de lastro de energia. Existia uma dificuldade em você adquirir energias, como eu posso dizer, incentivadas. É o início do mercado de energias incentivadas. E de 2010 para cá, o grande motor de expansão do sistema, da participação do ACL no sistema, foram os consumidores especiais que necessariamente tinham que se lastrear com energias incentivadas. Então, quanto maior a dificuldade em encontrar esse lastro, menor foi a migração de clientes para o mercado. Até que em 2015 nós tivemos um ninho fantástico, um dos maiores ninhos da história moderna, e nós tivemos uma elevação da oferta hidráulica no sistema assim fenomenal ao longo de 2015 para 2016. Preços favoreceu essa maciça migração de consumidores livres. Permaneceu uma forte tendência até 2018, onde a gente teve também um novo spike de preços. Em 2014 também a gente teve um forte spike de preços do PLD. Foi ali um pré-racionamento que a gente viveu também. E aí, com a energia barateando novamente e mais as políticas expansionistas para o ACL, a gente retomou essa tendência de crescimento aí no número de consumidores. Olhando um pouco no longo prazo, olha que interessante, né? A mudança do padrão, do perfil de variação do preço de liquidações de diferenças lá na CCE. Olha como ele era mais estável, né? Até aproximadamente 2011, 2012. E por que isso, né? Porque a gente tinha um sistema basicamente hidráulico e que em alguns momentos de baixa hidraulicidade você tinha os picos de preço. Então aqui o racionamento de 2001, naquela época eu estava lá na Duke Energy com o João no planejamento, eu ali comprando e vendendo. Nessa época aqui realmente era a Asmai, e a Asmai tinha um problema de liquidação. Tudo que a gente vê liquidando esse mês, todo mês na CCE, a Asmai ficou sem liquidar, acho que mais de 2 anos, por ações judiciais. Então, todo esse período aqui de racionamento e pós-racionamento, o PLD estava... a liquidação da CCE estava parada em subjúdice. Ninguém pagava e ninguém recebia. Era só uma grande conta gráfica que foi criada. Depois do racionamento, pela queda de consumo, a gente teve aí um período de preços baixos muito grande e voltamos a ter uma volatilidade aqui por questões hidrológicas entre 2007 e 2009, principalmente em janeiro de 2008. Foi um grande pico de preços. Também a gente chegou a bater no teto do mercado na época. E a gente vê que esses picos de preços passaram a ser mais presentes no nosso mercado atual, né? E por quê? Justamente pela presença das renováveis. Quanto mais renovável e gás natural para segurar as renováveis, maior vai ser a volatilidade do mercado. Então a gente percebe que, em termos de variação de mês para mês, existe um padrão, né? A commodity ela é realmente muito volátil, mas que quando a gente olha isso em uma escala maior de tempo, de liquidação, vamos dizer, de preço de cada um dos meses, a gente percebe picos e fundos cada vez mais constantes. Então, primeira coisa que eu digo para vocês, que eu afirmo com certeza, commodity energia é uma das mais voláteis do mundo e vai continuar assim e vai piorar. A tendência é de ganho de volatilidade. Por que a gente está com esse rabicho tão estacionário assim, né? Justamente por uma baixa atividade econômica e um período muito favorável de chuvas que veio aí de 2020, ao final de 2021 para cá. A gente vem passando por um período de oferta hidráulica bem abundante, e principalmente nas regiões de maior armazenamento, que são aqui sul-sudeste. O que mais que eu posso falar para vocês, né? Que muito também desse período, desses movimentos migratórios, estão relacionados a políticas de incentivo no mercado também. Então, alguns momentos que foram bem característicos, né? Foi, por exemplo, em 2007, a criação da categoria de consumidor especial, que justamente era o grupo A4, né? Que estava fora
do âmbito do mercado livre. Então, a partir desse momento, esse grande número de consumidores especiais migrou para o mercado, basicamente em cima de energia incentivada, a I5. A I5, nessa época de 2007, provinha basicamente de pequenas centrais hidrelétricas, que estavam localizadas principalmente no sul e no sudeste, centro-oeste, e que a partir de 2008 começou a contar com a energia, com a bioeletricidade proveniente das usinas de açúcar e álcool. Então, a gente teve uma grande entrada da bioeletricidade aqui, de 2008 em diante, que foi um vetor de crescimento aí da participação dos consumidores especiais no mercado livre. Em 2012, a gente teve aqui também um período significativo de crescimento de consumidores. Isso deveu-se a um período de preços baixos, que se finalizou em segunda metade de 2011, começo de 2012, com a revisão do DEC de dados do ONS, que limpou muitas térmicas que até então... Eu tinha entrado por um link que tinham me mandado por e-mail. Maravilha, que bom que você está com a gente. Em 2012 aqui teve a limpeza do DEC das térmicas, da NC2, e aí o mercado voltou a subir. Teve aí alguns problemas de migração, como a gente viu ali naquele gráfico anterior, por falta de lastro, né? Até que em 2015 a gente teve a autorização do varejista, que até então não teve grande crescimento, não teve nenhum destaque, vamos dizer assim, mas acreditamos que a partir de 2024 essa história mude. E agora, recentemente, né, em 2021, a gente tem aqui essa questão da efetiva varejização, com a queda do limite de elegibilidade para fazer essa migração. Aqui a gente percebe os grandes movimentos, então tudo aquilo que o mercado ganhou no pós-racionamento, no número de participantes, depois a entrada do consumidor especial, como ele vem aqui se destacando, né, no crescimento da participação de unidades no mercado. Os demais comercializadores continuam, as demais classes de consumo continuam o seu crescimento, mas a gente percebe a explosão que foi o grupo o A4 com fontes incentivadas nesse período aí de 2013 e 2012 para cá. Algo que é muito interessante, eu vou contar uma breve história para vocês. Eu sou um desenvolvedor de mercado, né? Então eu tenho 18 anos de mercado financeiro, 23 anos de mercado de energia, e nesses 18 anos de mercado financeiro eu tive a oportunidade de desenvolver dois grandes mercados, que foi o mercado de ouro e o mercado de commodities agrícolas, ambos na BMF, e agora o desenvolvimento do mercado de energia, né, o ACL. Fiz muita GD já a partir de 2012. E uma coisa que a gente sempre falava no começo do mercado era a assimetria de informação, né? Que poucas pessoas, poucos agentes de mercado detinham a informação do preço, detinham a informação de onde está a energia, para onde vai esse preço. Mas que hoje essa informação está disseminada. E vejam, hoje nós temos mais de 500 agentes de comercialização no mercado, quase 2.000 agentes produtores independentes. Ou seja, todos esses agentes levam informação para o consumo. E o consumo, por si só, também busca informações cada vez mais qualificadas. Então, hoje, praticamente não existe mais assimetria de informação. Quando nós lançamos a BBCE no passado, né, a Bolsa de Balcão Comercialização de Energia, nós fomos pesadamente criticados, nós estávamos dando olho para cego. E a gente percebia já nessa época, e principalmente eu como formador de mercado, que é importante dar olho para o cego, porque se a gente quer ter liquidez, e quer ter volume, quer ter presença, quer ter pujança de mercado, ele não pode haver assimetria de informação. Tem que haver a teoria do mercado perfeito, onde todos os agentes têm acesso à informação qualificada no menor tempo possível. E isso é verdade hoje. Então, não apostemos na desinformação para fazer nossos negócios, mas apostemos sim em tecnologia e serviço, que é o que hoje traz grande percepção de agregação de valor. Perdão.
Com esse crescimento do mercado, o que ocorre é que nós temos cada vez empresas menores participando da nossa roda de negócios e que essas empresas não necessariamente têm a mesma qualidade de crédito das empresas que migravam há 20 anos atrás, quando o cenário era composto por grandes empresas multinacionais, empresas de capital aberto, eletrointensivas. Hoje a gente fala de um mercado altamente pulverizado, cuja capacidade de leitura do crédito é cada vez mais difícil. Então, digamos que quanto mais o mercado crescer, mais difícil vai ser o crédito para esse mercado. Quanto mais agentes, quanto mais pulverizado, quanto mais difícil a leitura, maior vai ser a participação de uma análise qualitativa do que uma análise quantitativa em si, porque a disponibilidade de números auditados e críveis vai ser cada vez menor. Então, os hábitos, o histórico, os apontamentos, as centrais de informação de crédito vão ser cada vez mais acessadas pelo nosso setor. E outra grande tendência também que existe é a aceleração do vetor de crescimento de encargos, porque quanto mais consumidores do grupo B restarem no mercado, quanto menos consumidores do grupo A, maior será esse repasse de encargos para o nosso mercado livre. Então, algumas normativas estão sendo produzidas e estudadas no sentido de repassar agora na varejeização do mercado para esses consumidores mais pulverizados, e vai acabar batendo também nos grandes, a questão dos encargos setoriais, né, via tarifa de encargos. Então, essa é uma tendência que ela é crescente, principalmente porque interruptíveis chama geração térmica de suporte. E esse despacho geralmente é feito fora da ordem de mérito, não forma preço e acaba gerando encargos, e esses recargos são repassados. Tem muito gás chegando, está chegando gás offshore agora no continente, a partir de 2026, em grande quantidade. A gente está ouvindo falar aí de leilões para venda de gás para adubo, de gás para indústria, e também vai ter muita termoelétrica entrando e, consequentemente, muito despacho térmico acontecendo. Queremos crer que não serão aos preços atuais dos últimos leilões de contratação emergencial, mas, sem dúvida, são preços mais elevados, dada a conjuntura internacional do combustível, né? Então, podemos aguardar aí bastante emoção aqui em termos de repasse de encargos para o ACL. E que, no limite, torçamos para que não inviabilize, né, ou que não penalize por demais a margem do varejista, porque a questão do crédito vai ser muito relevante e, consequentemente, as operações vão ter que ter uma margem um pouco maior. Muito bem. Então, focando aqui no que seria o que vai vir pela frente, né, os aspectos relevantes no varejo, o que eu poderia colocar para vocês? Tendo em vista essa questão da volatilidade cada vez maior que as renováveis trazem, você ter um balanço energético ex-ante é muito importante, principalmente prevendo a questão da rotatividade da carteira de clientes. E por que dessa rotatividade? Ligado à questão de crédito, principalmente. O varejão, ele não contrata a médio e longo prazo, ele busca contratar mais curto. Então, isso já te traz uma volatilidade em termos de balanço energético. E associe-se a isso a questão do crédito, que também, em alguns momentos, você pode ter algumas diminuições aí no volume de consumo da tua carteira. Então, balanço ex-ante é fundamental. Os descasamentos de submercado vão continuar existindo. Existe um empossamento de energia hoje no Nordeste muito caracterizado. A gente vai ver isso num gráfico aqui. Performance da geração. Duas coisas que preocupam aí, né? O microfone está fechado. Amorim, tá no mudo, Amorim, tá no mudo. Apertado aqui sem querer. Desculpem. Voltando. Descasamento de submercado, ok. Performance de geração. Muita atenção à questão de GSF e efeitos climáticos
nas plantas de renováveis e questão de sazonalidade e modulação do consumo. Por quê? Vocês vão ver que o PLD horário ele dá muito susto e que existe também aí uma sazonalidade mensal no consumo, uma mensal nos preços, digamos assim, que a gente vai ver isso daí mais à frente. Então, em termos de balanço, trouxe um gráfico aqui da Decide que mostra bem como que seriam, vamos dizer, os fluxos de informação e as principais variáveis que a gente teria que acompanhar aqui, como a questão da inadimplência, né? Questão de crédito aqui associada, performance das usinas, volatilidade de mercado. O PLD oscila pra caramba e acaba também afetando a curva de longo prazo. Infelizmente, o que a gente chama de o rabo abanando o cachorro, né? Ou seja, uma operação de curtíssimo prazo, uma formação de preço de curtíssimo prazo acaba afetando uma curva de preços de 5 anos. A diferença de submercado, né? Então, esses são os fatores aí que a gente tem que ficar muito de olho nesse momento. Crédito, né? Várias ferramentas de crédito aí sendo trazidas para o mercado, né? Então, a gente passa a trabalhar com business intelligence, com stress tests, com uma série de algoritmos que a gente pode utilizar para leitura de crédito. Toda a análise tradicional continua sendo feita, porém, quando a gente fala do varejão, a possibilidade de acessar um banco central para a montagem de um DRE online desse cliente é muito importante, porque os números que ele passa nas demonstrações financeiras geralmente não são críveis, não são auditados, né? E que a gente consiga também, no limite, ter um bom controle de garantias e de limites e que a gente tenha também contratos passíveis de securitização para facilitar o financiamento dos nossos projetos. Ou seja, uma série de técnicas que devem ser incorporadas ao dia a dia da comercialização com foco na gestão do risco de crédito, que é binário, né? Ou ele acontece ou ele não acontece. Ele dificilmente tem uma graduação. Os descasamentos de submercado, que no passado eles tinham uma tendência e hoje eles têm outra. Hoje o empossamento de energia no Nordeste é muito claro e sem previsibilidade, sem previsão de se alterar, à exceção do intercâmbio para o Norte, que também tem as suas restrições. Então, é difícil acontecer, né? Existe uma estacionalidade, mas, por vezes, esses grandes movimentos eles acabam destruindo o resultado das empresas, muitas vezes podendo trazer risco de liquidez e de funcionamento, inclusive. Esse negócio de comprar num supermercado e vender no outro é muito perigoso. O GSF, para vocês terem uma visão do que chegou a ser o GSF em 2019, foi o pior GSF da época moderna. Amorim, eu acho que é importante aqui, porque aqui tem pessoas que sabem mais e sabem menos. Acho que é importante explicar o que é o GSF. O GSF é o Generation Scaling Factor, que é o seguinte, é o quanto da geração hidráulica está atendendo o MRE e quanto de energia que está faltando para atender o MRE, que é o que vamos dizer é o clube hidráulico. Então, a gente percebe aqui que sazonalmente, quando entra no segundo semestre, dada a sazonalidade das grandes UHS, acaba faltando energia no sistema. Ou seja, vende-se mais energia do que se tem efetivamente, e aí abre esse buraco aqui que acaba se refletindo no balanço do curto prazo. E às vezes você olha no curto prazo o spread altíssimo, né, o PLD mais muito alto, e você fala, pô, mas de onde vem isso, né? Vem eventualmente de um GSF, que é a ausência de geração hidráulica para suprir esses contratos dos grandes geradores. Isso tem ocorrido, é um fenômeno que tende a se repetir pelos próximos anos. Então, muita atenção à performance do que está sendo entregue para vocês por um gerador e como se compra essa energia, né? Quem está no MRE tem esse tipo de dinâmica, quem está fora do MRE está sujeito aos efeitos climáticos extremos. Outra questão que eu chamo a atenção é modulação e sazonalização do consumo. Por quê? Existe uma diferença, e essa diferença vai ser crescente, entre o que é o PLD do mês e o que é o PLD horário. Então, vocês percebam aqui que o PLD do mês, aqui no caso semanal, está em azulzinho,
e o horário está em preto. Então, vocês veem como, às vezes, eles descolam e não tem muita regra. Às vezes, descola na madrugada, às vezes, descola durante o dia. E tem aquele horário que é o Vale da Morte, né? Que é aquele horário entre 4 horas da tarde e 8 horas da noite, onde realmente a fotovoltaica some do sistema e o consumo dá aquela galopada ali, com o pessoal abrindo geladeira, tomando banho, etc. E dá realmente esse descompasso, é muito perigoso para quem tem exposição a esses horários do dia. E a sazonalidade, né? Então, geralmente, a gente tem nas pontas do ano, né, maior volatilidade, pela incerteza da presença de chuva ou não no nosso sistema hidrotérmico, né, e agora cada vez mais temperado por interruptíveis. Mas a gente, mesmo tendo maior volatilidade nas pontas do ano, o maior preço, sazonalmente, está em setembro. E por quê, né, entre agosto, setembro e outubro? Porque isso aqui está na gênese do setor, né? Está na gênese do nosso modelo, que é a questão da oferta de chuva do longo prazo. Então, a gente tem a MLT, a média de longo termo, que ela é sempre utilizada para balizar os sistemas de risco e a própria modelagem do setor. E entre agosto e outubro são as menores hidrologias do ano. Então, por isso que a gente tem esse pico de preço aí nesse trimestre. No longo prazo, isso sempre se repete. Pode ser que num ano não ocorra, num ano não, um ano sim, mas a maior parte dos anos, setembro é o mês de maiores preços e abril é o mês de menores preços. Então, atenção à sazonalização, como a gente contrata essa energia, como que o nosso consumidor consome, se o contrato dele está adequado à sazonalidade dele para que ele não tenha exposições positivas numa época de preços baixos ou negativas numa época de preços altos. E também na questão horária, que ele tem ali a possibilidade de modular o contrato dele para estar 100% aderente e não ficar exposto em alguns horários do dia onde o PLD está muito apimentado. Basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês e abrir para troca de ideias, para troca de dúvidas, né? Para troca de informações. Amorim, deixa eu ver se eu acho tenho... vocês. Pois não. Mandaram algumas perguntas aqui, que eu escolhi algumas aqui, que são as seguintes. A primeira do Vladimir Mota é a seguinte: quais ferramentas digitais podem apoiar nesse processo? Qual o processo? Espera aí, qual dos processos? Eu não tenho certeza, não sei se o Vladimir Mota está aí, mas qual que pode... eu acho que o processo que ele está falando é dessa gestão do cliente no Mercado Livre, né? Eu entendo que seja isso, entendeu? Essa gestão desde a hora que o cara começa a querer migrar até ele poder controlar e analisar esses riscos do que ele fica exposto, né? Uma vez que ele não está sobre a batuta da distribuidora. Perfeito. Existem algumas plataformas no mercado, né? Existem alguns sistemas que você pode contratar. São os sistemas que a gente chama de ERP de energia, que contemplam desde uma boletagem, né, de você inserir o contrato, a oferta que você está fazendo, até você ter as medições do cliente, ter um balanço energético projetado. Ou seja, existem alguns provedores de serviço no mercado de boa qualidade. E também o que eu aconselho e que eu sempre utilizei é um bom Excel, com um bom VBA em cima, onde você consegue colocar a sua expertise de forma semi-automatizada. E aí, nada melhor do que você, né, que conhece o seu cliente, né, que conhece a operação dele, poder, através de um Excel, modelar o que seria uma curva futura de consumo, né, colocar ali uma previsão de exposições, já procurar antecipar essas exposições com as suas estratégias de contratação, né? Então, antevendo os grandes momentos, as grandes ondas do mercado, né? Então, esse momento que a gente vive hoje é um momento de migração, é um momento de renegociação de contratos, né? É um momento onde a gente procura alongar um pouco o portfólio
porque são preços muito atrativos e que a gente já viu que no passado foram muito mais altos do que eles se encontram hoje. Então, acho que cada momento vai te trazer uma inspiração de operação e de gestão. As ferramentas, existem várias no mercado, mas eu sou muito fã do Excel e do VBA, onde você pega a sua inteligência e coloca e modela ela ali e faz os seus relatórios, etc. A outra aqui é a seguinte, quando os consumidores de baixa tensão, residência e comércio vão poder aderir ao Mercado Livre? Então, essa é uma pergunta, é a pergunta de 500 milhões, né? Não é de 1 milhão, essa é de 500 milhões. Eu tenho uma aposta, eu tenho uma posição particular. Eu acredito que o Grupo B jamais migrará para o Mercado Livre, porque o Grupo B é a última carne que existe para as distribuidoras. A distribuidora ela não ganha dinheiro com a venda da energia, ela ganha fluxo. E esse fluxo é fundamental para ela girar a operação dela, para a operação acontecer. A partir do momento que ela perde esse fluxo, ela perde a capacidade gerencial dela. Então, literalmente, você vai matar as distribuidoras se você tirar a classe B e não colocar outra receita no lugar. Agora, eu pergunto, que receita seria essa? O João já acha que pode ter uma receita proveniente de pontos de fixação, outro tipo de serviço que a distribuidora poderia prestar. Eu acho que tudo isso é marginal perto do volume expressivo de recursos que o Grupo B traz para o balanço financeiro das distribuidoras. E é uma parcela relevante do consumo nacional. A outra aqui é a seguinte, quais as principais oportunidades a serem exploradas no Brasil, no ramo de energia, no ano de 2024, que tendem a revolucionar o mercado? Essa é a pergunta de $1 bilhão. Vamos lá, o que está muito caracterizado aqui para nós? GD2, demanda cara. Então, muito projeto fotovoltaico não voa mais. Quem voou, voou. Quem não voou, não voa mais. Então, o que pode ser interessante aí é algo que foi regulamentado recentemente pela IPE, que é a geração híbrida. É você ter a possibilidade de colocar uma foto junto com uma eólica, uma foto junto com uma hidráulica, uma térmica junto com uma eólica, ou seja, é a combinação das fontes injetando numa mesma medição para maximizar a demanda contratada. Então, esse eu acho que é um grande driver para a geração, né? Para quem quer empreender em geração. Outro driver muito interessante é o gás natural. Está sendo regulamentado aí toda a vertical do gás natural com small scale, com GNL, né, com regasificação, com pipelines virtuais. Então, isso aí tende a ganhar expressão na matriz energética. Então, já temos aí a questão do gás natural, temos aí a maximização da demanda combinando fontes, e eu acho que quem vai ganhar muito dinheiro vai ser o pessoal que está trabalhando com seguros, porque essa questão dos efeitos climáticos vai trazer um impacto muito grande no OIM das usinas. Cada árvore que cai, vamos dizer, são umas 10 placas que voam. Então, do mesmo jeito que a árvore cai, a placa voa. E tudo isso é sinistro. Então, eu acho que é importante esse foco nos OIMs, seguros que preservem o fluxo financeiro dessas centrais geradoras que não contam com o EBRE. E só adicionando aqui, né, porque se a gente começar a conversar, em geral demora um pouco, mas eu acho que também é a questão do seguro para as carteiras das varejistas, né? Isso relacionado a crédito? Sim. Eu acho que vão começar a surgir produtos nesses, mas eu acho que antes disso o mercado vai ter que aprender a trabalhar a visão do multissacado e se preparar para ofertar uma carteira de multissacado para securitização de forma adequada, com rating, né, com medições. Essa é uma evolução. Espero ter respondido adequadamente. É que o seu nível é muito alto, né? Então depois a gente está gravando, Tá de brincadeira. aí
a gente Então, circula, aí a gente... uma dificuldade, né, que eu tive para montar o material é justamente não conhecer o perfil do público. Então, eu apostei num público heterogêneo, dando uma visão básica, mas trazendo mais informações de uma percepção pessoal minha. E agora, só uma última pergunta aqui, que o seu pupilo Murilo fez aqui, que é a seguinte. Ele está aí te assistindo, claro, né, que é papai, né? Você acha que no futuro alguma plataforma como a própria BBCE vai ser a central de todas as negociações? Foda. Olha, da mesma forma que acontece em outras partes do mundo, em mercados mais adiantados, mais desenvolvidos que nós. E quando eu digo desenvolvidos, é com uma parcela maior de mercado livre, com mais instrumentos derivativos do que hoje nós temos aqui presentes. No geral, sempre existe uma parcela do mercado que é negociada bilateralmente. Porém, quanto mais a energia for comoditizada, for padronizada e as transações parametrizadas, maior é a tendência de você ter centros de liquidez. Quanto maior a padronização, maior a presença dos centros de liquidez. Tanto é que, para a BBCE surgir com força, nós tivemos que criar um contrato padrão, que todos aceitassem, né? Então, a partir de um contrato padrão de aceitação geral, um contrato de adesão, foi possível criar uma transação continuada, digitalizada, como é hoje a BBCE. Então, eu acredito no crescimento. Não acredito que todas as transações vão acontecer lá dentro. Muita coisa bilateral ainda vai existir. Mas a gente não pode negar que quando a gente entra numa BBCE e faz uma boleta externa ou fecha um contrato entre agentes ali, entre participantes, tudo roda mais fácil. É tudo muito mais automatizado, muito mais rápido, o arrasto é menor. Então, acho que se a gente quer ter muita transação continuada de produtos estandartizados, a tendência é, sim, a comoditização, a transação em ambientes como uma BBCE. Sim. Mas vão existir outros, lógico. Assim como acontecia no mercado americano no começo dos anos 2000. Você tinha ali 3 ou 4 grandes plataformas e várias plataformas privadas. E hoje, inclusive, se você for ver no mercado europeu, você tem lá, por exemplo, uma Nord Pool, onde grandes players estão conectados, mas a maior parte desses grandes players tem as suas plataformas de varejo, e plataformas maravilhosas, 100% automatizadas, digitalizadas. Essa é uma tendência, e é irreversível.